Nosso planeta é envolvido por vários gases, o que chamamos de atmosfera. O calor irradiado pelo Sol atinge a superfície do planeta Terra, provocando a evaporação da água, proveniente de mares, rios, lagos e florestas. Como o ar quente, esse vapor é mais leve, sobe até a atmosfera. A nuvem é formada por meio de transformação do vapor em pequenas gotas de água ou cristais de gelo. Por isso, há mais nuvens nos dias de calor, que favorecem o aumento da evaporação. Quando o vapor sobe para a atmosfera, encontra o ar em temperatura mais baixa, que faz com que o vapor vire a gota líquida ou até congele. Quando a temperatura é muito baixa, criando cristais de gelo, é iniciado o processo de formação de nuvens. Se esta condensação de vapor ocorre perto do solo, formam-se as neblinas. Como gostamos de observar as nuvens, podem estar posicionadas em diferentes locais do céu, com formatos e tamanhos também distintos. A temperatura, a altura da nuvem, a intensidade de luz recebida influenciam nestes diferentes aspectos e formações de nuvens, assim como a presença e distribuição de impurezas na atmosfera, que atraem os vapores de água, como vapores industriais, poeiras e outras partículas sólidas. Bom, galera, nós vamos trabalhar hoje tema de nuvens, entender toda essa dinâmica, características, tipos de nuvens, né? Então, vamos permear aí nesse nosso novo tema, que é a questão da meteorologia e climatologia, tá? Então, as nuvens, elas vão se formar a partir da condensação de vapor de água existente em na atmosfera. Essa condensação, ela vai se iniciar quando mais moléculas de vapor de água são adicionadas ao ar já saturado, tá? Ou quando a sua temperatura diminui. É o arrefecimento de ar úmido que se eleva na atmosfera e dá origem à formação de nuvens. Então, essa característica tem a ver com temperatura, certo? A elevação do ar é o processo-chave da produção de nuvens, que pode ser produzido por convecção, por convergência de ar, por elevação topográfica ou levantamento frontal. Essas características que eu acabei de falar para vocês, ela traz justamente como essas nuvens elas vão se desenvolvendo e vão se deslocando pelo ar. Quanto mais quente tiver o dia, mais nuvens vai ter. Se você prestar bem atenção, quando está bem ensolarado, sempre tem uma predisposição a nuvens, porque ela aumenta, né? Esse sol ele aumenta a probabilidade de evaporação. Então, essas nuvens são provenientes da evaporação de mares, rios, né? Qualquer porção de água que possa se evaporar posteriormente. Só que é o seguinte, a gente pode separar esses grupos, né, em 3 tipos de classificação, tá? Quando a gente fala de nuvens baixas, a gente tem que lembrar de cúmulos, nimbus, estratos cúmulos, nimbus, tratos. Essas são as nuvens do tipo baixa. Vamos ver cada uma. Nuvens médias, altotrastos, altocúmulos. E nuvens altas, cirrus cúmulos e cirrus tratos. Então, geralmente essas nuvens elas vão desde 3 km até 18 km de altura, certo? Logicamente, pegando já, né, naquele limitezinho ali da estratosfera, certo? Estratosfera, então ali na estratosfera já tem uma diminuição bem brusca de nuvens, tá? Então vem comigo para a gente entender aí essa classificação dessas nuvens. Nuvem do tipo cirrus, do latim mecha de cabelo, nuvens isoladas em forma de filamentos brancos de aspecto fibroso, podendo ser delicados ou espessos. Nuvens stratus, do latim stratum, estendido, cobertura, formam grandes camadas espessas que cobrem o céu e tornam o dia nublado, mas às vezes permitem ver o contorno do disco solar através delas. Podem originar chuvas fracas. Cúmulos, do latim montão, pilha,
Nuvens isoladas, densas e de contornos bem definidos, com aspectos e flocos de algodão. Geralmente a parte superior é branca, enquanto a base é mais escura. Cúmulos nimbus, nuvens escuras e volumosas, muito densas e com grande desenvolvimento vertical, com a forma de uma montanha, costumam provocar chuvas fortes, trovoadas, relâmpagos, granizo, pedras de gelo. E nimbus, do latim nimbus, portador de chuva, nuvens baixas e extensas, têm um aspecto cinza escuro, não permitindo que veja o disco solar através delas. A presença de nimbus no céu é uma indicação grande de chuva. Vamos conversar um pouquinho sobre o que é uma massa de ar, né? O que acontece, como ela se forma, características, princípios e fenômenos meteorológicos, né? As massas de ar, elas são grandes porções de ar que apresentam condições internas de temperatura, pressão, umidade relativamente homogêneas. Logicamente, elas são influenciadas pela região onde são formadas. O local de formação da massa de ar é denominado região de origem. É nesse local que a massa de ar irá adquirir suas características de temperatura, pressão e umidade. Portanto, a massa de ar, né, que se forma em uma superfície gelada, como a Antártida, por exemplo, né, apresenta características típicas dessa região, ou seja, temperatura baixa, alta pressão e pouca umidade. Ao se deslocarem, as massas de ar vão aos poucos perdendo suas características de temperatura, pressão e umidade originárias no momento de sua formação. Esse deslocamento ocorre sempre no sentido de alta pressão para baixa pressão. Só que o que acontece? Diante disso que a gente conversou agora, o que acontece quando essas massas de ar elas se encontram, hein? Pois é, galera. No caso aí são formados frentes quentes e frentes frias. Vamos começar um pouquinho sobre frente quente, né? Geralmente são encontradas em regiões tropicais, onde a temperatura é maior. As frentes quentes geralmente se formam do lado leste do centro de baixa pressão, onde os ventos provenientes do sul empurram o ar para o norte. No caso do hemisfério norte, frentes quentes geralmente viajam do sudoeste para o nordeste, porque o ar quente é geralmente dos trópicos, então, né, ele também carrega um vapor de água. Apesar dessa carga útil extra, o ar quente é mais leve e menos denso do que o ar frio. Essa disparidade significa que o ar mais frio deve retirar-se antes do ar, né, quente, se o ar quente for substituído. Então sempre ocorre essas questões de baixa e alta pressão, né, onde o ar frio é mais denso, ele desce, e o ar quente, menos denso, ele sobe. No caso das frentes frias, a massa de ar frio geralmente se forma perto dos polos da Terra, longe do Equador. Como tal, né, eles são referidos como massa de ar polar ou ártico no hemisfério norte, e geralmente se formam a oeste de um centro de alta pressão, onde os ventos do norte empurram para o sul. A frente, né, ou ponta desta massa de ar, geralmente viaja do nordeste para o sudoeste, enquanto o ar mais frio, não é, atrás de uma frente fria, o ar atrás dele, né, o que vai acontecer? Ele vai gerar uma pressão mais alta. Isso geralmente resulta em dias mais claros, uma vez que a frente passou. Pois é, galera, então entendemos aí, né, nosso encontro de hoje, nossa aula de hoje, vimos a questão das nuvens, vimos as questões de frentes frias, frentes quentes, né, várias características aí bem interessantes. Espero que vocês tenham gostado, compartilha, dá aquele like, segue a gente no Instagram, Ciência da Vida Oficial, no YouTube, compartilha o máximo de pessoas possíveis aí. Forte abraço, a gente se encontra na próxima aula. Valeu!